Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o sexto mandamento, que é não matarás. Superficialmente, esse mandamento ele soa bem simples e direto, mas aos nossos olhos, quando nós vamos mais profundo, nós encontramos camadas mais baixas que nós devemos analisar. No começo você vai falar, ele proibia os israelitas de não matar pessoas, animais ou qualquer coisa. Se isso fosse verdade, os israelitas eles teriam denegrido esse mandamento, porque o próprio Pai ordenou destruir os inimigos que estavam em volta deles. Porque o nosso Pai, ele não fala nada contra a palavra dele. Então, às vezes eles faziam um decreto para matar os filisteus, para matar os outros povos pagãos que estavam em volta, e eles tinham que destruir e aniquilar tudo sem sobrar nada. Como nosso Pai ia falar não mate e depois pede para matar os inimigos de Israel. Por isso, isso é mais profundo do que a própria palavra diz. Nós vemos e nós não podemos esquecer que Levítico era para bater animais puros e se alimentar disso. Era a dieta deles. Aonde o nosso Pai, nosso Criador, ele determina quais animais eles poderiam consumir e quais seriam abomináveis. E nós podemos ver que teve vários sacrifícios de animais feitos pelos levitas, porque foi claramente dadas as instruções para fazer o sacrifício para o nosso Pai, por causa dos pecados que eles cometiam, para eles serem limpos. Então nós vemos na Bíblia que tem aspectos de matar que é justificável e tem aspectos de matar que é injustificável. E é o que nós vamos ver. Em Eclesiastes 3 fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de matar e há tempo de viver. Ele fala isto em Eclesiastes. E há tempo de paz, há tempo de guerra. Ele fala tudo isso em Eclesiastes. E nós vimos que porque há tempo de matar e há tempo de paz. Porque o povo ele tinha iniquidade na vida deles e essa iniquidade acabava destruindo tudo que tinha em volta. Então, por isso que eles colocavam e eles cumpriam as ordens do nosso Pai, que era de ir lá e fazer o sacrifício. Então, esse tempo fala que há tempo de todo propósito debaixo dos céus, que há tempo de nascer, de morrer, há tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Então nós vemos que há tempo de matar. Então nós temos que entender que o nosso Pai, nosso Criador, certamente tem um plano. Nós temos que aceitar que ele tem um cronograma da nossa vida e ele que vai determinar o que vai acontecer ao nosso redor das nossas vidas. E ele é compassivo e ele é bondoso e ele é fiel. E nós devemos confiar e descansar em sua vontade. E nós devemos nos adequar ao plano dele nas nossas vidas. Então nós vemos que há tempo de matar, mas nós precisamos entender perfeitamente o que o nosso Pai e o nosso Criador fala sobre isso, sobre os inimigos de Israel que vivem na terra de Canaã. Nós vamos ver que eles foram destruídos em Levítico 18, do 24 ao 26. Não vos contamines com nenhuma dessas coisas, porque todas essas coisas se contaminaram, todas as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os teus moradores.
Então nós temos que entender que o povo que vive em Canaã, ele estava amaldiçoado muito tempo antes de ser expulso da terra de Canaã, que nós vamos ver em Gênesis 9, onde fala assim: maldito seja Canaã, servo dos servos, será seu irmão, uma nação amaldiçoada bem antes. Por isso, o pai, ele expulsou e vomitou ele das terras de Canaã. Então, nós vimos isso em Gênesis 15, do 13 ao 16, que as pessoas perguntam por que eles tinham que destruir todos os povos que estavam morando em Canaã ou ao redor. Porque o pai, ele já tinha amaldiçoado esse povo e visto o pecado deles, a iniquidade deles, desde Gênesis 6, agora Gênesis 15, então foi dito: saiba com certeza que a tua prosperidade será peregrinar em terras alheias, e será reduzido à escravidão, e será afligidos por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que te subjugastes, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em velhice, na quarta geração, e tomarão para ti o que não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Ou seja, o Pai, o Criador, ele sabia certamente que a iniquidade, que o que eles estavam fazendo não era o suficiente para ser destruído. Então ele foi deixando, dando corda, para depois ele vir e trazer a destruição. O Pai, ele permitiu que eles fizessem as destruições e a iniquidade naquele tempo. O Pai, ele trouxe a nação de Israel para fazer julgamento pela iniquidade que eles tinham cometido. O julgamento de Sodoma e Gomorra, nós vemos que o nosso Pai, nosso Criador, ele não destruiu os justos com os perversos, e ele destruiu conforme o seu julgamento. Mesmo nos piores julgamentos, o Pai, ele não destrói o justo com o perverso. Nós vemos isso em Sodoma e Gomorra, a destruição dessas cidades inteiras, mas ele salvou Ló e sua família, onde todo mundo já conhece a história de Ló, que está em Gênesis 19:15. Então é por isso que nós vemos os israelitas destruindo todo o povo em volta de Canaã, e igual em Jericó, Josué enviou espias, e a prostituta Raabe, ela ajudou esses espiões, e ela foi poupada e foi justificada pelos seus trabalhos, que fala o seguinte: de modo não foi justificado a obra da meretriz Raabe quando acolheu os emissários e o fez partir para os outros caminhos. O que Raabe fez não somente a poupou, mas também toda a sua casa. E nós vemos isso em Josué 6. Lembre-se que o assunto é não matarás. Novamente, nós vemos que o nosso Criador, ele não destrói o justo com o perverso. Quando Moisés, ele estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da aliança, alguns israelitas pecaram e fizeram bezerro de ouro, ou seja, eles violaram o primeiro mandamento. Quando Moisés desceu do monte, então em Êxodo 32, ele tomou uma ação. Então daí ele matou cerca de 3.000 homens, porque eles pecaram contra o nosso Pai, contra o nosso Criador. Então esse ato de matança foi totalmente justificado para o nosso Pai, para o nosso Criador. Então, primeira coisa, o povo, ele tinha cometido um pecado grave. Aí Moisés chamou os levitas e pedem para eles pegarem as espadas
e matarem. E Moisés depois ele foi lá pedir perdão para o Criador, para poder expiar os pecados daquelas pessoas. E o pai fala, eu vou visitar o acampamento. E naquele dia onde teve uma praga e muitos morreram. Então os levitas, eles passaram a espada em quem eles viram, mas sempre sobra alguém meio escondidinho, que veste a máscara. Aí o pai, ele conhece o coração. Daí ele pegou e colocou uma praga e acabou com todos eles. Este foi um julgamento justo daquelas pessoas que pecaram, porque eles pecaram contra o nosso Pai, contra o Criador. Pecar é transgredir a lei do nosso Pai. Então nós vemos que Moisés matou o egípcio antes de liderar o povo. E o próprio Pai, ele não escolheu outra pessoa em vez de Moisés para liderar o povo para fora da escravidão. Amanhã nós continuaremos a falar sobre esse assunto. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!